Olá você, salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia, está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Corinthians oficializa a proposta por Mateuzinho e lateral aceita sair do Flamengo. Flamengo libera Thiago Maia de viagem e volante deve fechar com o Internacional de Porto Alegre. Jogar ao lado de Nico de la Cruz, Flamengo prepara acordo com o novo camisa 10 da Europa. Salvação do Rio, Flamengo vence São José e avança às oitavas de final na Copinha São Paulo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Vamos começar o nosso programa de hoje logo com uma excelente notícia. A salvação do Rio, Flamengo vence São José e avança às oitavas de final da Copinha. Com 100% de aproveitamento em 5 jogos, o Flamengo está nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha. Nessa segunda-feira, os garotos do Ninho venceram São José do Rio Grande do Sul por 3-1. O jogo foi realizado no Estádio Municipal José Liberati e agora o Mengão vai enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto de São Paulo na próxima fase. Vale ressaltar que as duas equipes se enfrentaram na primeira fase logo na estreia e o Flamengo venceu por 2-1 São José. Porém, na comparação com a equipe que jogou nessa segunda-feira, o Flamengo não teve 13 jogadores à sua disposição. Afinal, 12 jogadores seguiram para o Rio de Janeiro e treinam entre os profissionais. E o Darlan, infelizmente, sofreu uma grave lesão no joelho, justamente contra o São José do Rio Grande do Sul. A partida começou morna com a metade do primeiro tempo, com pouca inspiração das equipes. No entanto, quando os times acordaram, o jogo pegou fogo. O Flamengo abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo. O Wallace Yan fez uma linda jogada pela direita com um belo giro e cruzou na medida para o Daniel Rogério só empurrar para as redes. Um golaço por conta da assistência. No entanto, o São José não demorou para empatar. Após bela troca de passes do time gaúcho, Santarém chutou forte e saiu para o abraço aos 32 minutos. Porém, era lá e cá, e o Flamengo voltou a liderar o placar aos 39 minutos. Depois de uma boa cruzada na área, o Wallace Yan escorou de cabeça e o Wellington, artilheiro, mandou para as redes. Grande destaque do jogo, o Wallace Yan perdeu a chance de se consagrar aos 45 minutos. Após linda jogada, o atacante foi derrubado na área. Pênalti. Na cobrança, o próprio jogador desperdiçou, parando nas mãos do goleiro Edson. Na segunda etapa, o Flamengo não demorou a marcar, novamente com Wellington. Anote esse nome aí, o camisa 44, recebeu de fora da área, dominou, girou e soltou a bomba de canhota, sendo o 4º gol dele na competição. Depois o Flamengo empilhou oportunidades para marcar o 4º gol, mas parou nas boas defesas do goleiro Edson. Já o São José não conseguiu mais passar pela boa marcação do Flamengo, que sofreu poucos sustos. Assim, mesmo com o time rubro-negro muito modificado, o Flamengo segue sendo o único carioca vivo na Copinha. Agora o Mengão vai encarar o Botafogo de Ribeirão Preto, de São Paulo, nas oitavas de final. A Federação Paulista de Futebol ainda não definiu a data do jogo, mas a tendência é que ele aconteça nessa quarta-feira à noite. Bora lá, garotada, pra cima deles, Mengão! A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a famosa FERJ, alterou o limite de estrangeiros relacionados para uma partida do Campeonato Carioca nessa segunda-feira. Boa notícia. O regulamento geral da competição da FERJ para 2024 previa um limite de 5 jogadores estrangeiros relacionados por equipe. E o novo limite será de 7, como é no Campeonato Brasileiro atualmente. Em nota, a federação diz que, após consulta aos representantes dos clubes envolvidos na disputa do Campeonato Carioca de 2024, as equipes concordaram com a possibilidade de elevar de 5 para 7 o número de jogadores estrangeiros que poderão integrar a relação de jogo de cada partida na competição.
Atualmente, o Vasco conta com 7 estrangeiros. São eles o Capasso, Paier, Rojas, Medel, Puma, Orelhano e Verrete. O Botafogo tem 8, Gatito, Bastos, Barbosa, Savarino, Segovinha, Ponte, Diego Fernandes e Adamo. Fluminense tem Arias, Cano e Ione Gonzalez. E o Flamengo tem 4, com Varela, Pulgar, Arrascaeta e Dela Cruz. Conforme informação do Coluna do Fla, o Corinthians enviou uma proposta para o Flamengo para ter Mateuzinho por empréstimo. Na oferta do clube paulista, não existem cláusulas no contrato com um valor definido para a opção de compra. E dessa forma, o jogador gostou dos termos e disse sim ao time alvinegro. Agora resta a resposta do Flamengo. O interesse do Corinthians em Mateuzinho vem desde a primeira semana do ano. Isso porque o clube paulista tentou a contratação do lateral direito e do volante Thiago Maia também. Mas o Flamengo recusou as conversas nos moldes iniciais e, ao se espantar com os valores do camisa 8, o Timão decidiu focar apenas no jogador lateral direito, o Mateuzinho. Ele disputa a posição com Wesley e com Varela no Mengão. Depois de uma séria lesão aí na tíbia no início de 2023, o lateral encerrou a sua temporada no Flamengo com 26 jogos e 4 assistências e é visto como uma boa opção para o Tite no lado direito do campo. Com 3 atletas na lateral direita, o Flamengo está disposto, sim, a negociar um deles. E como o Wesley e o Varela ainda não receberam nenhuma proposta oficial, o Mateuzinho é o primeiro a despertar o interesse oficial de uma equipe. Na visão dos flamenguistas, é um erro grave liberar um jogador para um rival brasileiro e não querem que essa negociação seja concluída. Os torcedores estão pedindo para a diretoria do Flamengo vetar esse empréstimo. O Mateuzinho ele tem contrato com o Mengão até dezembro de 2026 e na última temporada ele foi reserva do Wesley e fez apenas 11 jogos no Campeonato Brasileiro. O lateral direito foi revelado pelo Londrina e chegou ao Flamengo inicialmente para o time sub-20 em 2020. Ele começou a ganhar espaço no time profissional, mas nunca teve aí status de titular. Aí eu te pergunto, você acha uma boa liberar o Mateuzinho agora para o Corinthians ou para outro time? Coloca aí. A temporada de 2024 está prestes a começar e o Flamengo tem tido mudanças importantes no seu elenco. Entre elas, a saída do Thiago Maia, que possui acerto encaminhado com o Internacional de Porto Alegre. Por isso, a diretoria do Flamengo liberou o volante da pré-temporada. Segundo informações do GE, o Thiago Maia não vai viajar com o restante do elenco para Manaus, onde o Flamengo estreia no Campeonato Carioca. Além disso, o volante também está fora do embarque da delegação rubro-negra para os Estados Unidos, no qual o mais querido tem amistosos para fazer a sua pré-temporada. A expectativa é para que o acordo entre o Thiago Maia e o Internacional seja fechado ainda no início dessa semana. Isso porque o projeto esportivo apresentado ao volante pelo Clube Gaúcho animou demais o jogador. Sendo assim, o Thiago Maia deve viajar para Porto Alegre até terça-feira hoje para assinar com a equipe colorada. Na época em que contratou o Thiago Maia, o Flamengo pagou em torno de 4 milhões de euros para ter 50% dos direitos do jogador junto ao Lille da França. Isso ocorreu em 2022. Segundo o portal Gol, o Flamengo deseja receber valores próximos aos que foram pagos pelo volante na época em que ele foi comprado. Nesse momento, o Colorado está oferecendo um valor abaixo do esperado, ligado aos 4 milhões de euros pagos há 2 anos atrás. Segundo o portal, uma fonte informou que para o negócio se concretizar, o Internacional vai ter que aumentar a sua oferta. No Flamengo desde 2020, o Thiago Maia atuou em 169 partidas com o manto sagrado, nas quais marcou 5 gols. Além disso, levantou 8 títulos com o clube carioca, uma Libertadores, um Brasileirão, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, 2 Supercopas e 2 campeonatos cariocas. Aí eu te pergunto, você acha uma boa o Flamengo liberar o Thiago Maia? Coloca aí. Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal.
Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botãozão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto, rapidinho. Muito obrigado. Manchete: jogar ao lado de Nico de la Cruz. Flamengo prepara acordo com o novo camisa 10 da Europa. O Marcos Braz e o Spindle embarcaram rumo à Europa no último domingo, buscando acertar chegadas de reforços para a próxima temporada. Na lista aí tem o Matias Vinha, da Roma, atacante Luiz Henrique, do Betis, e agora o meia Marcos Antônio, da Lazio, e emprestado ao PAOK. De acordo com o portal Torcedores, Marcos Antônio está na mira do Flamengo para a temporada. Durante a viagem para a Europa, o mandatário não confirmou o interesse no meia. Mas, durante o embarque, o Marcos Braz destacou que a ida dele para a Europa não era apenas por Vinha e Luiz Henrique. Sim, tem outro jogador. Temos a necessidade de um zagueiro, um lateral esquerdo e alguns desejos do técnico, revelou lá o Marcos Braz. Vale destacar que não é a primeira vez que o Flamengo demonstra interesse no meia Marcos Antônio. Isso porque, em 2022, quando ele se destacou pelo Shakhtar Donetsk, o jogador entrou na mira do clube carioca. Mas a negociação acabou não avançando e não ocorreu o acerto com o jogador, que se transferiu para a Lazio na sequência. A possível chegada do meia já tem o aval do Tite, já que atende aos requisitos que ele busca para a posição no Mengão. A intenção da comissão técnica é que o meia assuma a posição durante a Copa América, quando o time provavelmente vai perder Éric Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta, que devem servir às suas respectivas seleções. A diretoria do Flamengo, inclusive, enxerga Marcos Antônio com potencial de retorno técnico e financeiro futuramente. Com apenas 23 anos, o jogador tem longa experiência no futebol europeu e pode agregar ao grupo para essa temporada. O Flamengo tem a intenção de oferecer uma proposta de empréstimo com opção de compra com passe fixado. Marcos Antônio está na Europa desde 2018, quando deixou o Atlético Paranaense ainda nas categorias de base e foi para Portugal. Lembrando que o Marcos Antônio, ele tem 23 anos, 1,66 de altura, é um meia central destro que pode jogar de volante ou de meia ofensivo. Tem contrato com a Lazio da Itália até 30 de junho de 2027. Está emprestado ao PAOK com contrato até 30 de junho de 2024. E o seu passe está avaliado pelo Transfer Market em 7 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você acha uma boa a contratação do Marcos Antônio? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aqueles abraços para a galera que me pediu e que está sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Bora lá! Alô, meu amigo Carlos André Franco Bueno e Laurita Paz Santana, aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Robério Oliveira de Goiânia, gente muito boa, tá sempre aqui comigo, aquele abração para você, meu querido. Alô, meu amigo José Líquer. Alô, meu amigo José Benedito de Bacabal, no Maranhão. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Marcelo Neves Moreira. Alô, sogrão do Marcelo Paulo Ventura. Alô, galera da família de Taubaté. Wagner Carioca. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Luiz Antônio da Silva, de São João de Meriti, aqui no Rio de Janeiro. Alô, Fabrício, alô, Nilo, alô, Fábrica, alô, Christian. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo querido Wilson Antônio da Silva, gente finíssima. Alô, torcida do Flamengo de Guapimirim, Cidade Linda. Alô, meu amigo Clóvis Oliveira. Aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso, espero que você tenha gostado do nosso programa. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e principalmente de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai nos ajudar demais a crescer o canal. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui, muito obrigado e pra cima deles, Mengão!